Graça e paz, você está no Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos na nossa temporada sobre atos de justiça. Então, você já sabe, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e continue caminhando conosco aí, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Comigo, pastor Zait e pastor Sandro, nesse papo bom aqui sobre atos de justiça. E agora vamos falar de fato, né? Sobre os atos de justiça. Eu vou inverter agora, eu vou começar com o pastor Zait. Pastor Zait, suas primeiras considerações aí do que você acha relevante falar sobre a importância dos atos de justiça, o que são suas palavras iniciais aí, por favor. Bom, a palavra diz em Apocalipse 19 que os atos de justiça são as vestimentas da igreja, né? Sim. Então, na palavra, atos de justiça está ligado a algo realizado, não, eu creio que não somente por uma pessoa, né? Mas pela igreja aqui no mundo contemporâneo, né? E nessa perspectiva, a igreja ela deve então promover ações para aquelas pessoas que estão listadas, né, como a palavra diz no Pentateuco ali nós vamos encontrar, né, que devemos auxiliar o órfão, a viúva, o pobre necessitado, né? Os profetas vão falar da parte de Deus que o povo ele não estava executando isso, né, e que ele preferia isso do que sacrifícios, holocaustos. E Mateus 6:1 em diante, Jesus vai falar também da questão de quando qualquer um de nós formos promover qualquer ato, né, de justiça, como dar esmola, nós não devemos querer que aquilo se torne público para que a notoriedade venha para nós, né? Então eu vejo por aí que os atos de justiça são para amparar as pessoas que estão em vulnerabilidade, necessitando de apoio, às vezes é financeiro, é de comida, é remédio, né? Tudo isso vai entrar atos de justiça, sim, mas principalmente para esses grupos, né, de pessoas como os órfãos, as viúvas e os pobres. Muito bom. Pastor Sandro, suas primeiras palavras aí sobre o que seriam os atos de justiça ou algo que você queira acrescentar dessa parte. A gente vai ver que isso é algo que vem do próprio Deus, né? Lá em Isaías capítulo 1, o profeta ele faz uma denúncia a respeito da cosmovisão do povo de Deus, onde eles entendiam que a sua santidade era algo místico, né? E Deus convida eles para caminhar numa santidade prática. Quando o profeta faz a denúncia, ele vai falar lá o quê? Lavai-vos, purificai-vos, tirai dos meus olhos a iniquidade e aprender a fazer o bem. Não é somente deixar de fazer as coisas erradas, mas também aprender a fazer o bem. Porque a denúncia dele naquele momento era o quê? Vocês acham que esse é o jejum que eu quero? Que vocês venham desfalecer pelos cantos? Não, eu quero que vocês lembrem de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Então, isso era vamos só lembrar, eles estavam vindo de festas, né? E aí a denúncia, quando vocês levantam suas mãos, eu escondo a minha face, eu escondo o meu rosto. Forte isso, né? Porque muitas vezes a gente caminha numa espiritualidade mística, né? É até estranho esse termo, mas é mais ou menos isso, e esquecemos de uma santidade prática, que é uma santidade social, onde eu entendo que eu preciso cuidar do meu irmão, eu preciso cuidar do necessitado, mas não trazendo isso para uma formatação de projeto, de ONG. Não, isso sou eu. Eu entendo que a partir do momento que eu recebo o Espírito, eu vou caminhar nessa verdade. Atos 2 vai nos mostrar que a partir do momento que eles recebem o Espírito, aquelas pessoas que
eram apegadas demais ao dinheiro, elas começam a vender suas propriedades e começam a depositar nos pés do apóstolo, entendendo, eu sei o que esse cara vai fazer. Eu sei que ele vai cuidar de pessoas, eu sei que tem pessoas aqui do meu lado definhando. Olha como isso vem do próprio Deus, porque Jesus vem fazendo denúncias o tempo inteiro a respeito de onde estava o coração deles. Eles estavam presos a coisas, a bens, a dinheiro. E quando o Espírito vem, o Espírito convence eles. Começa a mostrar, fala, existe pessoas que estão precisando de vocês. Existem pessoas que estão defiando do seu lado. E aí? Qual que vai ser a nossa visão? Qual que vai ser a resposta a partir de agora? Então, quando nós recebemos Cristo, nós somos enxertados na videira, nós automaticamente começamos a caminhar nessa verdade. Eu não gosto, meninos, da ideia de que, eu preciso criar, apesar de a gente ter um projeto, de ter missões, eu preciso desenvolver um projeto para abençoar pessoas. Não, muito pelo contrário. A partir do momento que eu creio, que eu estou alicerçado na palavra, eu vou começar a fluir ao meu redor, eu vou começar a cuidar das pessoas, da minha parentela, vou começar a cuidar do meu vizinho. Né? Não começa grande, né? Começa com o indivíduo, né? Porque o princípio da hipocrisia é querer cuidar dos de longe e não cuidar dos de perto. Eu lembro uma vez, rapidinho, eu lembro desse, cara, Deus falou comigo muito forte nesse dia. A gente recebia muito recurso, muita doação, e a gente é uma equipe grande, de cerca de 40 missionários que ainda faz parte do projeto. E eu lembro que nós íamos em vários lugares, era ajudando os ribeirinhos, era ajudando no Nordeste, era ajudando pessoas missionárias em vários lugares. E essas pessoas que estavam com a gente, que estavam indo levar o alimento, eu lembro muito bem, isso ficou muito claro para mim. A gente com um carro cheio de alimentos, cheio de brinquedos, cheio de roupas, levando para as famílias. Aí Deus falou comigo, será se esse rapaz que está contigo, será se ele tem? Será se ele tem alimento na sua casa? Porque ele está indo com você, mas será se ele tem alimento? Desse dia em diante, eu comecei a observar as pessoas que caminham comigo. E eu sempre falo, cara, se eu não conseguir cuidar das pessoas que estão ao meu redor, eu não estou habilitado para cuidar dos de longe. Porque o recurso vem, eu preciso olhar para o meu irmão que está do meu lado, e ele não precisa estar gritando, eu estou com fome, não. Né? Nós vamos entender que se, baseado na epístola de Tiago, se eu estou firmado em Cristo, eu vou entender que o meu irmão está passando necessidade. Um pouquinho de convivência, a gente vai começar a compreender que, cara, esse irmão precisa de mim. Então, essa questão do ato de justiça, ele vem do próprio Deus. Nós somos, quando recebemos o Espírito, a gente recebe essa verdade. E a gente começa a caminhar nessa verdade. Eu não consigo entender e não acredito numa pessoa que recebeu a Cristo e não consegue olhar a necessidade do irmão. Eu não consigo. Porque se ela fecha o coração, ela precisa ser tratada nesse sentido. É forte isso, né? Um ponto que me chama muita atenção nesse texto de Apocalipse 19 também, versos 7 e 8, né? Diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha como é que Deus leva tão a sério o entendimento sobre a questão da prática dos atos de justiça, né? Que a roupa, né, ou material, que a roupa da noiva, o vestido da noiva será composto, é dessas ações, né? É uma alegoria que está sendo feita aqui, uma analogia aqui feita, né, da questão da roupa que essa noiva precisa estar vestida, são as suas características, a sua preparação, a sua condução no processo para estar pronta para aquele lugar. E ele diz que parte determinante disso aí, desse material, é exatamente essa prática, esse cuidado, esse olhar. E é interessante que esses atos, eles podiam se chamar atos sociais, podiam se chamar atos de socorro, atos de misericórdia, atos de provisão, mas Deus decidiu chamar de justiça, né? Isso é que me chama muito a atenção,
né? E eu queria conversar com vocês, né? E aí vamos lá, vou começar com o Sandro aí. Por que justiça? Por que não atos de misericórdia? Por que não atos de socorro? Por que atos de justiça na sua análise? Tem um texto lá em Oséias, eu não lembro o capítulo, que olha o que Deus vai falar. O povo de Israel vai conquistar um determinado exército e chega lá um exército ímpio, um exército que oferecia sacrifícios a Deus, inclusive sacrifício de crianças. E aí Deus vai falar, ó, não se preocupe, vai lá e destrua esse povo, porque esse povo é mau. Com relação aos órfãos e às viúvas, deixa comigo, porque eu sou um Deus justo. Eu sou justo e faço justiça. Então, quando eu entendo num contexto de injustiça, se Deus é justo, se Ele é justiça, num contexto de injustiça, baseado até em Mateus capítulo 4, que a gente falou agora há pouco, em Mateus capítulo 5. Onde eu chego, eu preciso transformar aquele ambiente. Se é um ambiente de desigualdade, eu não devo, muita gente culpa a Deus, Deus não está vendo. Como é que pode? A criancinha está lá passando fome e Deus não está vendo. Mas é exatamente essa missão que fora nos dada, baseada em Mateus capítulo 5, de ser sal da terra e luz do mundo, que onde houver essa injustiça, nós, como filhos dele, nós transformaremos em justiça. Então, as nossas ações é para que haja justiça. Por que existia muita denúncia de vários profetas para com o povo de Deus? Porque eles não estavam agindo com justiça para com o outro, para com aquele que foi lesado, para aquele que teve a sua terra tomada, para o estrangeiro que, olha só, cara, isso é muito incrível, um estrangeiro que buscou refúgio no povo de Deus, um estrangeiro que for injustiçado por todo tipo de guerra, por todo tipo de situação, ele busca refúgio no povo de Deus e o povo de Deus não age com justiça. Então, esses atos, ele vem para poder alinhar um padrão, para poder trazer uma visão do céu de que Deus é justo e que Ele também é justiça. Quando eu, como igreja, eu não caminho nessa verdade, eu não estou revelando quem Deus é ao próximo. Quando eu não caminho nessa perspectiva, ou eu caminho de maneira distorcida, que para mim é pior, eu começo a revelar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Por isso que os atos de justiça ele tem que ter uma compreensão muito grande e diferenciar de filantropia, de socialismo, de assistencialismo, porque ele vai revelar em muito quem Deus é. Sim. Ele revela em muito quem Deus é. E essa compreensão, ela é tão forte porque ela traz a diferenciação do cristianismo para todas as demais religiões. Né? No sentido de salvação, no sentido de por que eu faço isso, por que eu sou isso. Né? Eu não faço isso para ser aceito. Eu já fui aceito. A partir desse momento que eu fui aceito, eu tenho que caminhar dessa maneira. Eu tenho que caminhar em justiça. Eu não vou fazer algo para que Deus, Deus, eu estou fazendo para o Senhor me aceitar. Quanto mais, igual algumas religiões, quanto mais eu faço, que aí caminha na linha do legalismo e outras coisas mais. Quanto mais eu faço, mais Deus vai gostar de mim. Sim. Fala, cara, não, tu já recebeu o Espírito é justiça. É verdade. Então, quando eu estou em Cristo, eu caminho em justiça. E esses atos, né, esse verbo, né, essa atitude, isso é o que nós somos. Não é nem o que nós fazemos, é o que nós somos. Essa verdade de justiça não tem a ver com a ação que eu estou fazendo, é o que eu sou. Eu sou um cara justo. Sim. Isso está intrínseco aqui em mim. Isso aqui está dentro de mim, essa verdade. E por estar dentro de mim, eu caminho assim. Eu não preciso de um projeto, eu não preciso de uma ONG, eu não preciso de um apelo, eu não preciso de uma ação social. Vamos fazer uma ação social na Samambaia. Vamos fazer uma social. Não, cara, eu sou assim. Agora, a minha essência, né? A minha essência. Agora você imagina, se todos aqueles que receberam o Senhor tivessem essa compreensão de justiça. Cara, vou falar de Brasil, 85% da população se diz ser cristã. E nós vivemos em ambientes de desigualdade social muito grande, em ambientes de injustiça muito grande. Né? Então, essa compreensão ela precisa ser massificada através do ensino da palavra, porque isso é completamente bíblico.
tem que ser ensinado aos irmãos para que a gente venha caminhar e vivenciar essa verdade. Amém. Pastor Zait, então, seguindo essa mesma métrica aí, né? A justiça, por que atos de justiça? Vamos continuar nesse ponto aí. O que você agrega? Por que não atos de misericórdia, né? Por que não atos de caridade? De caridade. Eu acredito que o plano de Jesus é restaurar a alma do homem, né, para que ela possa romper, né, todo o cativeiro do pecado, né? E o pecado é que traz toda desgraça para a humanidade, né? Deixa as pessoas em situações de dificuldades financeiras, rompimentos de relacionamento, orfandade. E a questão da palavra trazer atos de justiça, né, que é realizar na pessoa uma obra em que ela não somente veja um ato de bondade de quem está fazendo aquilo para com ela, mas que ela consiga enxergar Deus realizando aquela atitude em nome da pessoa, através daquela pessoa ali, em nome da pessoa não, através daquela pessoa, né, que ela possa conseguir enxergar o olhar de Deus e o amor de Deus acima dessa condição, né, que o pecado deixou no mundo, né, e que ela consiga ver que não é uma maldade de Deus que deixou ela naquela situação. Não é porque Deus é mau, mas é consequência da entrada do pecado no mundo que criou esse caos, desestabilizou algo que no plano de Deus, né, era para ser algo que ela nunca ia viver, nunca ia experimentar. Então o ato de justiça é para que a pessoa enxergue isso, a justiça, né, de Deus realizando essa bondade na vida do homem e mostrando para ele, olha, por causa do pecado, a condição em que você se encontra, em que o mundo se encontra, era para ser pior, mas por causa da bondade de Deus, né, e essa justiça que está além da nossa compreensão, né, de estender o sangue do Filho dele, Jesus Cristo, para nos resgatar, ela cria uma condição de o homem olhar e dizer, peraí, Deus não é mau, eu não estou aqui porque Ele quer fazer maldade com a gente e nos desamparou e nos largou aqui nessa situação. Então, acho que a justiça, atos de justiça, ele vem nessa perspectiva de mostrar para o homem um pouco de quem é Deus e do que ele não desampara o homem. Você vai ver, só complementando dentro da linha que ele falou, você vai ver lá que na lei mosaica, Deus queria se fazer conhecido através do seu povo. E uma das formas também era através da justiça. Sim. Né? Então, eu li um livro recentemente chamado Sedaká, de justiça social, onde cada hebreu ele tinha uma responsabilidade de estar observando o irmão que está ao seu lado. Então ele sempre acompanhava, e o que é mais interessante é que ele não ia na linha do assistencialismo, ele ia na linha de tirar a pessoa daquela situação. Assim, o nosso Deus é um Deus de justiça. A lei está falando isso, que ele é um Deus de justiça, e nós temos que amparar o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, e não somente amparar e trazer uma condição passageira, não, a gente tem que proporcionar algo para ele sair daquela situação. Então, muitos estrangeiros eram tratados com honra,
Sim. Porque a pessoa que estava responsável por acompanhar ele entendia bem, falava, nosso Deus é um Deus de justiça, se eu estou prosperando, ele vai prosperar também comigo. Se eu estou desenvolvendo, ele também vai desenvolver comigo. Só que infelizmente o povo, por conta do pecado, não conseguiu dar continuidade àquilo que Deus havia revelado para Moisés e Moisés tinha passado para o povo. Exatamente por conta do pecado, que aí vem a ganância, vem o orgulho, né? Vem a retenção de bens. Sim. Aí isso se rompe lá em Atos 2, né? A gente vê que isso dá uma... Eu acho muito interessante o texto de Romanos, que Paulo diz assim, olha, não entregueis, né, os vossos membros como instrumentos de iniquidade, mas entregai os vossos membros, né, para ser instrumentos de justiça. Então, Paulo faz uma comparação interessante, né, de dois caminhos propostos ao homem. Você pode, mais uma vez, entregar os seus membros, né, para serem instrumentos de iniquidade, e aí a gente está num estudo sobre, nas IGLs, sobre lidando com o pecado, e uma das aulas foi sobre iniquidade. E nós falávamos sobre a diferença da iniquidade para o pecado. E assim, só para fazer um resumo, para deixar assim contextualizado, a gente entende que nem toda pessoa que peca, ela é iníqua, mas toda pessoa iníqua, ela vai pecar, né? Para resumir é isso, né? E o que a gente percebe do comportamento da iniquidade, né? Que é um comportamento oriundo de uma inclinação, uma formatação interior, interna para o mal, para práticas do mal. E não se trata apenas de coisas, né, que a gente tem essa mania, né? A gente pega as coisas e joga lá para longe. Não, acontece isso com fulano, com Beltrano, com não sei quem lá do outro lado, né? Nunca comigo, né? Só que o exercício da contaminação pelo mal nasce a partir do momento que eu resisto ao bem. Né? É aquela velha máxima que a gente fala o tempo inteiro, não existe um meio termo, não existe um muro. Não é? Ou você está do lado A ou você está do lado B. Não existe, só existe luz e trevas. Dentro dessa relação de Deus, a coisa é bem binária. Tem coisas na vida que não são, mas essa é. Não é? Ou é luz ou é trevas, ou é céu ou é inferno, não existe meio termo. Né? Essa ideia de purgatório é uma falácia que inventaram para poder levar o homem a outra realidade. Né? Na verdade, o objetivo ali era comercial, não tem nada a ver com amor à alma. E o que é interessante é isso, dentro desse sentido aí, porque uma vez eu estava com a minha filha, com a Esther, e com a minha família, né? Estava com o Johanna e Esther, eu estava ministrando no Gama. E nós terminamos de ministrar, eu estava com uma dor de cabeça gigante. E aí eu pedi para o pessoal que estava conduzindo a gente que parasse numa farmácia, né, para mim poder comprar um medicamento. E aí eu fui lá, parar na farmácia, eu comprei o remédio lá, entrei no carro, e quando eu entrei no carro, passou uma mulher atrás, moradora de rua, gritando, desesperada. A gente via, poderia ter algum tipo de problema mental e tal ali, mas a gente viu o desespero. E eu com a minha dor de cabeça, pensando assim, cara, eu quero ir para casa logo onde a gente ia ficar hospedado, quero tomar esse remédio, porque amanhã eu vou ministrar de manhã, vou ministrar à noite, vai ser... E dentro do carro, a Esther se revoltou com a situação. Ela pegava aqui no meu negócio do banco, aqui, o trem de apoiar a cabeça, né? Ela isso foi o quê? Ela tinha uns 6 anos na época, 7 talvez, e ela está com 3 anos, é mais ou menos isso. Ela pegava aqui atrás e falava, pai, a gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Não, ela começou assim, pai, o que ela tem? Por que ela está assim? Aí eu argumentei, não, minha filha, ela é moradora de rua, ela deve estar passando, né? Imagina como é que deve ser morar na rua, né? O desespero que deve dar, às vezes. E aí ela pegou aqui, assim, eu senti a mãozinha dela segurando, apertando aquilo, que ela entrou em desespero com a dor daquela pessoa. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. Ela viu impotente, o que eu vou fazer? Ela olhou para mim e falou, pai, nós temos que fazer alguma coisa. E ali eu vi Deus, cara. Falei, minha filha, ela foi mais justa do que eu. Eu fui engolido pela minha
pela minha, pelo meu egoísmo. Eu fui engolido pelo egoísmo ali. Eu estava pensando na minha cabeça, doendo, e que amanhã eu tinha que estar bom para ministrar. Ela ali estava sendo justa. Ela ali estava realmente entendendo o que é um ato de justiça. Nós não podemos deixar ela passar aquilo. E tu vê como é que isso é muito alinhado com o que Isaías fala no capítulo 1. É exatamente isso. Sim. Né? Você vai ministrar. Sim. Opa, uma prática religiosa, estou indo fazer algo legal. Mas o convite de Deus é, ok, faz isso, mas pelo amor de mim, né? Não esquece a pessoa que está com fome, não. Quando você está jejuando aí, tá fazendo todo esse tipo de coisa, tem uma pessoa do seu lado que está padecendo. Sim. É esse o convite, não só deixar de fazer as coisas erradas, mas é substituir esse hábito ruim por um hábito bom. Sim, né? sim. Pratique o bem, faz o que é legal. Né? E você sabia, Igor, que eu li um livro, não li um livro, mas já vi algumas coisas, A Força do Hábito. Sim. Você consegue romper esse hábito ruim por um hábito bom, isso se torna um hábito. Lá na nossa casa, eu e a Ana, a gente tem isso como um hábito. É um hábito nosso. Sempre que a gente vai, compra um móvel novo, a gente tem um hábito, e a gente cuida bem demais dos nossos móveis. A gente tem um hábito de ofertar esse outro hábito, esse outro móvel. Então, isso é assim, minha filha, eu estou ensinando ela, filha, está chegando brinquedo novo. E aí? Né? E aí, o que você vai fazer com os outros brinquedos? Aí, não, esse aqui está quebrado, não vai dar não. Esse aqui você não vai dar não. Tem que aprender a ofertar coisas boas. Então, isso é um hábito. Nós precisamos criar esse hábito. Né? É muito bom. Exatamente o que eu quis trazer é isso. E corroborando o que você falou. Essa questão da iniquidade, ela sempre vai ser uma tentação para o nosso coração. Esse sentimento mal, ainda que em fazendo coisas boas. Então, mesmo eu na ânsia de querer fazer algo bom, eu posso estar tendo um comportamento mal. Ou seja, um comportamento que aquela ação da natureza carnal me impulsiona para me aproximar da iniquidade, para afastar o meu coração da compaixão, para afastar o meu coração de olhar e ver ali carece-se que seja feita justiça para a glória de Deus, né? Então, os atos de justiça são isso. Então, como foi falado, você precisa buscar ter esse coração dedicado a ter novos hábitos, a criar, desenvolver novos hábitos, a fugir desse lugar acomodado de colocar as responsabilidades sobre terceiros, sobre departamentos de igreja, sobre, não, sou eu tenho que fazer, eu preciso mudar, eu preciso olhar as coisas com outro olhar, oferecer os meus membros como instrumentos de justiça, não é? Olhar e perceber algo e me posicionar para ser um agente de Deus, para a glória de Deus, para exercer esse ato de justiça aí. Amém? Então é isso. Esse é o nosso vídeo, terminamos aqui, mas continua conosco. Ainda tem muito para falar sobre esse tema tão importante. Se você quiser casar com Jesus, né? Se você quiser estar nesse casamento como noiva, é isso que você tem que fazer. Amém? Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.